De pastor para pastor. Como é que você está? Espero que esteja tudo bem, que você esteja fluindo em tudo que você faz, né? Aquilo que está em tuas mãos estejam aí, né? Prosperando em todos os teus caminhos. E aqui este vídeo, todos os sábados nós lançamos uma palavra específica para você, pastor, para você líder, seja líder, vamos dizer assim, secular, né? Empresas, um profissional liberal, empresários, empreendedores, ou líderes de departamentos da igreja, enfim, uma liderança. E hoje, especialmente, quero conversar com você sobre processos. O quanto é importante entendermos que o processo faz parte de uma caminhada de um líder de sucesso. Nem tudo, né, acontece de uma hora para outra, ou seja, acontece imediatamente. Exige um processo, exige um tempo. E é isso que eu quero conversar com você aqui, sobre essa questão de processo. Olha só, o momento em que Jesus, né, ele passou pela tentação lá no deserto. Está lá em Mateus capítulo 4, verso 3 e o verso 4 diz assim: Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Entenda que aqui nós estamos vendo este momento da tentação em que o que Satanás estava oferecendo, não só nessa primeira tentação, mas nas demais, nas próximas, oferecendo aquilo que era o objetivo final de Jesus, que era conquistar aquilo que o homem entregou para o diabo, né? Trazer de volta isso, conquistar, novamente se tornar o rei, o Senhor. E o diabo, ele oferece isso, dizendo: olha, não precisa passar por todo o processo que existe. Para que viver todos esses 3 anos de ministério? Para que passar pela cruz? Para que passar pelo sofrimento? Para que? Não, vamos fazer o seguinte, vamos adiantar isso, vamos quebrar todo o processo. Eu já te dou agora. Já te entrego agora aquilo que você vai conquistar lá na cruz, já te entrego agora. Elimina esse processo. Só que o diabo estava dizendo: só me adora então agora aqui, né? Que se prostre me adore. Então, tem momentos que o não querer passar pelo processo é um caminho de morte, é um caminho de frustração, porque o processo é necessário. Ao olharmos exatamente para esse momento, Jesus tinha poder de transformar pedras em pães? Claro que sim. Não só transforma pedra em pão, mas de qualquer outra forma. Por exemplo, na multiplicação dos pães, de 5 pãezinhos alimentou uma multidão de mais de 5.000 pessoas. De onde que surgiu aquele pão? Ele tem poder. Lá na praia, depois de ressuscitar, quando ele chama ali Pedro, o pão estava ali pronto já para servir Pedro, junto com os peixes ali na brasa. De onde que surgiu aquele pão? Quem sabe Jesus pegou alguma pedra que estava ali, transforma-se em pão ali e fez o pão. Ou seja, claro que Jesus tinha poder para transformar pedra em pão. Mas por que ele não transforma? Simplesmente por causa do processo. Não era por aí, não era este o caminho. Tem que respeitar o processo, tem que respeitar. Jesus está nos ensinando respeitar processos, aprender com processos. A palavra de Deus, ela é comparada com as sementes. São promessas que precisam ser cultivadas, sabe? A semente, você precisa lançar ela no solo, precisa plantar, precisa regar, deixar ela crescer, até que ela possa produzir frutos, ou talvez ali os trigo. Então, há todo um processo. Então, mesmo na promessa de Deus, claro que existem, Deus é soberano, existem momentos que talvez Deus vai fazer algo imediatamente, um milagre instantâneo, mas na maioria das vezes,
É necessário esse processo da semente ser plantada até que se transforme numa árvore e frutifique. Aí no seu trabalho, nos seus sonhos, nos seus projetos, às vezes a pessoa quer algo imediato, mas o algo imediato não vai trazer o resultado que você precisa. Quer ver um exemplo? Uma pessoa que ganha na loteria, ela se torna milionária da noite para o dia. Ela acorda no outro dia milionária, com aquela fortuna. Mas você já ouviu falar que a maioria das pessoas que ficam milionárias através da loteria, em pouco tempo, estão mais pobre, mais miserável do que antes? Eles acabam tendo menos do que antes, a grande maioria. Isso aí é comprovado. Mas por que, se ela se tornou milionária, como que ela consegue perder tudo? Porque aquele dinheiro que chegou na mão daquela pessoa chegou sem o processo. Uma pessoa que trabalhou, uma pessoa que passou pelo processo e fez uma fortuna, ela sabe manter. Por quê? Porque passou pelo processo, ela tem maturidade para isso. Uma pessoa que chega do nada aquela fortuna, não passou pelo processo, ela perde tudo. Então, não despreze o processo, porque é no processo que nós amadurecemos, que nós nos tornamos pessoas melhores. É no processo. Não despreze esta fase que você está passando agora, que talvez você diga assim, por que eu estou passando por isso? Por que essa dificuldade? Por que essa luta? Por que as coisas não acontecem de uma hora para outra? É o processo. Lembra do momento, né, ainda falando dos pães, né, eu lembro ali do povo de Deus andando pelo deserto. Havia um milagre instantâneo de Deus, o maná. O maná descia, porque era uma necessidade. Mas após passar aquele momento do deserto, quando eles entraram na terra prometida, a primeira coisa que aconteceu, sabe o que foi? O maná cessou. O maná acabou. Eu fico imaginando aquele povo saindo de manhãzinha, cadê? Aonde que está o maná? Josué! Agora era Josué que estava no comando. Josué, por que o maná acabou? Aí talvez fosse questionar com Deus, perguntar para Deus, Deus responderia assim, o maná era para o deserto, era para aquele momento da sua vida. Mas agora você não está mais no deserto, agora você está na terra prometida, agora você tem que plantar, agora você tem que cultivar a terra, agora você tem que respeitar os processos. O maná era para o deserto, uma situação extrema, como eu disse, um milagre para aquele momento. Não tinha como esperar, eles morreriam de fome. Mas na condição normal de Canaã, Deus dá essa semente para você plantar. Porque Ele quer que você respeite os processos. Não queime etapas. Cuidado, não queime etapas. Se sujeite ao processo, porque aí você vai valorizar o resultado final. Sabe, hoje em dia nós vemos uma geração que não valoriza os pequenos começos. Sabe, uma geração do iFood, ou seja, para que plantar? Vamos pegar ali algo rápido, né? Aquela comida rápida. Ei, existe para tudo um processo. O único que já nasceu grande foi Adão. Adão já nasceu adulto e deu errado. Até Jesus teve que passar pelo processo. Nasceu um bebezinho, né? Da Virgem Maria. E ali cresceu, passou pela infância, pela adolescência, mocidade, passou por todos os processos. Sabe? Então, valorize os processos. Valorize cada passo que você vai estar ali realizando, porque é nele que você vai aprender. Agora, qual é a chave disso tudo? Persevere. Aqui eu falo algo fundamental para você, líder, entender os processos e perseverar no processo. Tem muita gente que não alcança a vitória porque desiste no meio do caminho, não persevera nos processos.
não sabe, resiste. Porque naquele momento do processo, você tem que buscar em Deus criatividade, você tem que buscar em Deus uma direção. Às vezes você vai ter que buscar caminhos diferentes para conquistar. Tudo isso faz parte desta fase que você está passando. É a fase de crescimento, de amadurecimento. Então, meu irmão, persevere neste momento. Entenda que perseverança é diferente da teimosia. Tem gente que às vezes acha que está perseverando e está sendo teimoso. Ah, pastor, mas aí complicou. Como que eu vou saber a diferença entre perseverante e teimoso? Talvez um ponto simples, um filtro simples para diferenciar um do outro. Qual a motivação? Se a motivação for errada e você está insistindo em algo, é teimosia. Mas se a motivação está baseada em promessas de Deus, em princípios de Deus, sabe? Ali há o princípio de Deus naquilo que você está buscando. A palavra de Deus está alinhada com a palavra. Você pode perseverar, porque ali tem a bênção de Deus. Agora, se a motivação é errada, é a vaidade humana, é algo egocêntrico, pensando só em você, aí não tem a bênção de Deus. Tiago, ele diz isso. Orais e não recebeis, né? Estão pedindo em oração e não estão recebendo porque estão pedindo mal, estão orando de forma errada. Qual que é uma oração que é errada, que Deus não ouve? É a oração que está com o princípio errado, onde ele diz assim: vocês estão pedindo para o seu próprio deleite. É algo egocêntrico, não é para a glória de Deus e não é para abençoar o próximo. O deleite, ou seja, ser abençoado, faz parte, mas não é prioridade. É uma recompensa, é algo que vai ser gerado no caminho, mas nunca deve ser o objetivo. Entendendo isso, já caminhando aqui para o final desta palavra, para você líder, lá no livro de Isaías, capítulo 55, verso 10 e o verso 11, tem uma palavra fantástica. Ele diz assim: porque assim como desce a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, fecundem, façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Veja que a primeira parte ele está falando de um processo. A chuva caindo, regando a terra, fecundando a terra, fazendo que aquela terra produza plantas e que gere frutos. Está falando de processo. É um processo. Faz parte. Agora ele completa dizendo aquilo que nós falamos aqui sobre uma bênção imediata e aquela que precisa respeitar o processo. Ele diz assim, ele dá pão. Sim, há momento em que não tem como esperar. É um momento urgente, é um momento único ali. Igual eu falei do povo no deserto. Não dava tempo de plantar, esperar colher. Era ali. Então veio o maná, ele deu o pão dos céus. Mas ele diz, tem momento que ele dá o pão para aquele que tem fome, para satisfazer uma necessidade urgente, mas na maioria das vezes ele dá semente para você semear. Ele te dá uma semente para que você viva todo o processo e possa colher lá na frente. A questão é, você precisa saber discernir aquilo que é pão e aquilo que é semente. Vamos para uma forma bem prática. Aí, dentro da sua liderança, dentro do seu trabalho, dentro do recurso que Deus tem lhe dado, existe dentro do seu salário ou do recurso que você tem ali da sua empresa, aquilo que é pão, aquilo que é para satisfazer a sua necessidade hoje. É para pagar aquela conta, é para comprar aquele mantimento, a comida, pagar aquele aluguel que for, enfim, é o pão. Mas você não pode pegar tudo aquilo que chega em tuas mãos e fazer disso pão. Preencher uma satisfação imediata. Esta
é o caminho mais rápido para uma derrota. Satisfazer imediatamente todos os seus desejos, todos os seus sonhos. Sabe aquela parábola de construir a casa sobre a rocha e sobre a areia? Quem construiu sobre a areia queria um resultado imediato, rápido, e acabou construindo a casa sobre a areia, onde não aguentou, não resistiu à chuva. Aquele que constrói sobre a rocha é aquele que vai ter todo um trabalho. Adia a satisfação imediata. Que é uma sugestão, estou lembrando aqui agora de um livro pequenininho, facinho. Se você quiser, eu até te envio, me manda uma mensagem que eu te encaminho esse livro, eu tenho ele, né, em PDF. Chama O Milionário e o Motorista. Se não me engano, este é o título, Motorista e o Milionário. E ele vai falar exatamente sobre isso, né? Uma conversa entre um milionário conversando com um motorista e dando dicas para o seu motorista, falando sobre que aquele motorista ele fazia da sua vida essa constante satisfação imediata. E ele ensinando, tem coisas que você tem que adiar. Você precisa deixar este sonho para ser realizado um pouquinho mais para frente. Ele faz ali várias ilustrações muito interessantes, inclusive uma experiência que foi feita de crianças, onde eles colocaram um bombom na frente dessa criança e disse, olha, não coma deste bombom até eu voltar. E é interessante essa pesquisa, está lá no livro. O que a pesquisa diz? Que fizeram isso com várias crianças. Aí saíam da sala, e quando eles saíam da sala, a criança ficava com aquele bombom, uma boa parte não aguentava, não resistia, comia do bombom. Mas outra parte que obedecia, quando eles voltavam, eles davam uma caixa de bombons. Dizendo, tá vendo? Você esperou o momento certo, vou te dar mais bombons. As crianças que tiveram esta paciência de esperar um momento certo, com a pesquisa aos longos dos anos, percebeu que essas crianças tiveram mais sucesso na sua vida profissional. E o autor do livro diz, eu fui uma dessas crianças, que hoje sou um milionário. Por quê? Porque eu entendi a necessidade de adiar uma satisfação. Quando você adia uma satisfação imediata, você consegue lá na frente desfrutar de algo maior. Voltando aqui então, quando ele te dá semente, você tem que resistir à tentação de comer a semente. Você tem que plantar, você tem que investir na tua vida. Quando você recebe aquele salário, talvez a tentação é sair e comprar já aquela roupa nova. Talvez já é comprar aquele celular, o último modelo. Talvez já fazer aquela viagem e realizar o teu sonho. Afinal, agora você tem ali as condições. Mas às vezes aquilo ali não é para você comer. A semente não é para comer, é para você plantar. É para você investir talvez num curso, para você investir na tua empresa, para você investir em algo que você vai ter uma colheita muito maior amanhã. Aqueles que conseguem resistir de comer o bombom, ou dentro do texto que nós lemos, quando Deus entrega a semente, olha, uma parte é pão, coma. Não é que você vai se privar de tudo. Uma parte é pão. Você vai realizar sonhos. Mas uma parte é semente. Plante. Invista. Aí entra o que nós começamos a falar. Respeitar os processos. Aquele que quer comer toda a semente, fazer de tudo que chega nas suas mãos o alimento, satisfação imediata, é aquele que não suporta o processo. Em nome de Jesus, entenda isso e seja próspero, seja uma pessoa que vai viver o sobrenatural de Deus e grande prosperidade e sucesso na sua liderança. Tem momentos que Deus entrega pão e você come, mas tem momento que Deus entrega semente e a semente você não pode comer, você tem que plantar, você tem que investir, você tem que semear. Você tem que adiar a satisfação imediata para viver algo muito maior no amanhã. O teu sucesso
na sua liderança depende também de você entender essa verdade, este princípio, ok? Olha, é uma chave poderosa que você tem nas suas mãos. O que você vai fazer com ela? Vai girar? Vai ativar isso na sua vida? Vai fazer coisas diferentes a partir de agora? Espero que sim. Esta é a mensagem, esta reflexão para o dia de hoje, para você líder, para você pastor, para você que exerce algum tipo de liderança. Respeite os processos, adie a satisfação imediata e tenha um resultado muito maior. De pastor para pastor, Deus te abençoe em nome de Jesus.